Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal. Aqui no canal a gente conta histórias envolventes, excelente para pessoa se deitar no escuro ali, ficar só ouvindo e imaginando a história. Pessoal, hoje a história vai ser de um homem que conquistou muita coisa, mesmo vindo de família bem pobre, né? E o título já dá para saber mais ou menos que ele perdeu tudo, mas foi no fundo do poço que ele encontrou o que ninguém via. É uma história bem envolvente. Ela fala não só de dinheiro, não só de percas, né, financeiras, porque o verdadeiro ponto da história não é o dinheiro nem recuperar o que perdeu, e sim o processo de assumir os erros, enfrentar as consequências, pedir perdão, reconstruir. E vamos lá. Esta é a história de um homem chamado Rafael. Rafael é um homem que tinha conquistado bastante coisa na sua empresa, família bem sucedida, filhos crescendo, tudo ia bem. Só que o sucesso traz muitas responsabilidades, meus jovens. O sucesso não é para todos. Nem todo mundo aguenta o sucesso. E esse homem não aguentou. E as coisas já andavam mal. Ele achou que o pior já tinha passado. Perdeu sua empresa, foi perdendo pouco a pouco. Então, depois que ele perdeu o negócio, perdeu a casa, perdeu os amigos, perdeu a confiança da própria família, não existia mais nada que pudesse arrancar dele. Mas a verdade é que o fundo do poço ainda guardava um último golpe. E foi justamente esse último golpe que fez tudo desabar de vez. Em uma noite, ele estava sentado sozinho no chão, olhando para as marcas claras na parede, onde antes ficavam os quadros da família. O eco dentro da casa parecia rir dele. Não havia sofá, não havia mesa, não havia televisão, não havia o barulho dos filhos correndo de um lado para o outro, só o silêncio pesado de vez em quando, pelo vento entrando pela janela mal fechada. Ele passou a mão no rosto, cansado, derrotado, e ficou olhando para uma caixa de papelão aberta bem na frente dele. Dentro dela havia algumas coisas que sobraram da vida que ele teve um dia. Documentos amassados, uma foto antiga da esposa sorrindo com os filhos, ainda pequenos, uma caneta sem tampa, um envelope amarelo, onde nem lembrava mais porque tinha guardado. Ele pegou o envelope sem muita atenção, aquele tipo de papel que a gente deixa jogado no fundo de uma gaveta e só descobre anos depois, quando já não serve mais para nada. Só que naquela noite, por algum motivo, ele abriu. E foi ali, naquela sala vazia, com o coração quase sem força, que ele leu uma frase escrita à mão por alguém que ele amava muito e que já não estava mais ali para falar com ele. E lá dizia: se um dia tudo desmoronar, procure o lugar onde você deixou a sua verdade. Forte, hein, pessoal, essa frase, hein? Forte. Então ele ficou ali parado. Não entendeu na hora, nem quis entender. Porque naquele ponto da vida ele já estava cansado de mensagens misteriosas, de lembranças, de arrependimentos, de tudo.
que ele queria mesmo era dormir e não acordar mais pensando no tanto que tinha falhado. Mas de uma certa maneira, não sabe porquê, aquela frase ficou martelando na cabeça dele a noite inteira. E quanto mais ele pensava em querer sair fora daquela frase, mais a frase martelava na cabeça dele. E junto com a frase vinha a dor antiga. Porque o que tinha destruído a vida dele não foi só falta de dinheiro, não foi só a falência, foi o que ele tinha feito para tentar salvar tudo. Foi a mentira que ele contou, foi o acordo escondido, foi a decisão errada que ele tomou achando que ainda dava tempo de renovar, mas não deu, nunca deu. Ele tinha começado pequeno, uma oficina simples, 2, 3 ferramentas, muito suor, pouca esperança. Trabalhou anos sem descanso, acordava antes do sol nascer. Chegava em casa tarde da noite, com as mãos doendo e o corpo quebrado. Mas ele tinha orgulho. Orgulho do que investiu, orgulho da casa, orgulho da família, orgulho da sensação de que aos poucos a vida foi ficando no seu lugar. Só que o orgulho, meus jovens, também cega. É o que eu falei lá no início. O sucesso não é para todos. E junto com o sucesso vem muita coisa. Se você não está preparado, né? E quando o dinheiro começou a precisar, ele decidiu fazer um empréstimo maior do que devia. Depois outro. Depois vendeu o carro. Depois usou o nome de um amigo. Depois prometeu que no mês seguinte tudo se resolveria. E foi assim, promessa atrás de promessa, que a areia começou a ceder debaixo dos pés dele. Ele escondeu a verdade da esposa, dizia que estava tudo sob controle, dizia que era só uma fase, dizia que era questão de tempo. Pois esse é o papel do homem, né? Na cabeça dele. Eu tenho que aguentar firme. Ela olhou para ele com aquele olhar cansado de quem já sabia que alguma coisa estava errada. Mas escolheu confiar. E essa foi talvez a parte que mais doeu depois. Porque quando tudo veio à tona, não foi só a empresa que quebrou. Foi uma confiança, foi o respeito, foi a paz daquela casa. A esposa chorou muito no dia em que descobriu. Não foi um choro barulhento, foi pior. Foi aquele choro preso, seco. Aquele choro da alma, de quem tenta não desmontar na frente dos filhos. Ela sentou na mesa da cozinha, ficou olhando para ele, como se estivesse pensando: que virou esse homem? Cadê aquele homem com quem me casei? Ela olhou bem nos olhos dele e falou: você mentiu para mim o tempo todo. E ela disse isso e desabou a chorar. Ele tentou se explicar, disse que estava desesperado, disse que só queria proteger a família, disse que tinha certeza de que conseguiria resolver tudo antes que piorasse. Ela balançou a cabeça com muito choro e disse: não, você não protegeu a mim, você não protegeu a sua família, você colocou nós dentro dessa mentira sua. E essa frase veio como uma lâmina na garganta. Depois disso tudo, começou a cair de verdade. O banco cobrou, o fornecedor cobrou, o amigo descobriu, a oficina fechou, o aluguel atrasou,
O nome dele foi parar onde nenhum homem quer ver o próprio nome, que é na lista dos que falharam. Aos poucos ele foi perdendo a coragem de atender até o telefone. Depois, perdeu a vontade de sair na rua. Depois, começou a se esconder até de si mesmo. Os filhos descobriram. A criança sente quando a casa deixa de respirar. O mais novo perguntava por que o pai quase não fala mais. A mais velha começou a dormir tarde, esperando ouvir algum barulho que provasse que o pai estava bem. Mas ele não estava. E quando a esposa decidiu ir embora, por uns dias com as crianças, dizendo que precisava respirar, ele não teve força nem para implorar. Só ficou parado na porta, vendo o carro se afastar, enquanto sentia sua última parte, aquele pedacinho que ainda restava de vida, indo embora junto. Naquele momento, a solidão o abraçou. Ele acordou com o corpo travado. Tomou café, sem gosto. Andava pela cidade como se estivesse invisível. Passava pelos lugares onde antes era cumprimentado com um sorriso. Agora recebia olhares curtos, educados, mas distantes. Nem precisou humilhar na cara. O silêncio das pessoas já fazia isso por ele. E então veio a vergonha. A vergonha de encontrar conhecidos e ter que responder o que estava acontecendo. A vergonha de voltar para uma casa vazia. A vergonha de olhar para a própria mão e lembrar que aquelas mãos que antes davam conta de tudo, agora não seguravam nem a própria dignidade. Teve uma tarde em que ele foi até o escritório fechado da empresa. Ficou ali na frente, olhando o cadeado enferrujado, a placa torta, o portão coberto de poeira. Dentro tudo parecia congelado no tempo. As paredes com marcas de ferramentas, cheiro de óleo velho, o chão sujo, e num canto, quase escondido, atrás de uma partilheira caída, havia uma caixa de madeira que ele tinha colocado anos antes, completamente esquecida. Ele nem se lembrava do que tinha lá dentro. Talvez por desespero, talvez por impulso, talvez por não ter conseguido se desfazer de tudo. Ele forçou o portão, entrou e foi até a caixa. Estava empoeirada, velha, quase destruída. Quando abriu, encontrou algumas coisas sem valor aparente, mas que pesaram mais do que qualquer dívida. Um caderno de anotações da época em que ele começou, algumas cartas antigas, uma foto dele ainda jovem, sorrindo, cheio de sonhos, e um pequeno objeto embrulhado num pano gasto. Era um relógio de bolso, mas não é qualquer relógio. Era o relógio do pai dele. Pesado, né? O cara já tá numa deprê danada, ainda encontra um relógio assim do pai. Falo que eu tenho o relógio do meu pai e não é fácil. Ele sentiu o peito apertar na mesma hora. O pai tinha morrido anos antes, mas antes de partir sempre dizia a mesma coisa: filho, nunca deixe o dinheiro fazer você esquecer quem é. Na época ele fez aquilo parecer bonito, simples demais. Mas hoje
Encostado naquele portão velho, ele entendeu que o pai sabia mais do que parecia. Só que o relógio não foi ali por acaso. Na parte de trás havia uma pequena tampa que ele nunca tinha reparado. Um compartimento escondido. E dentro, dobrado com cuidado, havia um papel minúsculo. Uma anotação antiga, escrita pela mão do pai, com dados de muitos anos atrás. Ele leu uma vez, depois leu de novo. De repente as pernas começaram a amolecer. E não era dinheiro, não era segredo de riqueza, não era milagre. Era algo muito estranho e muito mais doloroso. Era uma informação sobre um terreno que a família dele tinha perdido anos antes de uma negociação mal feita. Um terreno que na época valia um pouco, mas que hoje, segundo o papel, poderia estar no centro de um projeto grande de valorização. Um projeto que, se fosse verdade, talvez ainda guardasse um pedaço de futuro. Só que o terreno havia sido vendido por pressa, por medo e por falta de orientação. Pior ainda, ele tinha sido parte daquela decisão. Ele se lembrou do pai que insistiu para não vender. Se lembrou de ter discutido. Se lembrou de ter dito que ele sabia o que estava fazendo. Se lembrou também da arrogância que sentiu naquela época. Se lembrou da culpa esmagando a garganta que foi justamente aquela decisão, entre tantas erradas, que abriu o caminho para a ruína que ele vivia agora. Naquele instante, não foi só tristeza, foi sincero, foi vergonha, foi uma vontade quase insuportável de voltar no tempo e corrigir cada palavra, cada gesto, cada mentira. Só que, meus amigos, o passado não volta. O que ele descobriu ali não apagou nada, não salvava imediatamente a vida dele. Mas lá no fundo, acendeu uma pequena luz dentro da escuridão. Uma luz que ele não sentia havia muito tempo. Porque talvez o fundo do poço não fosse o fim. Talvez fosse o único lugar onde ele ainda pudesse olhar para cima. Naquela mesma semana, ele encontrou um velho conhecido do pai. Um homem já idoso que tinha trabalhado com terra, documentos e compra de venda por décadas. O homem recebeu com um olhar sério daqueles que medem uma pessoa antes mesmo de medir o problema. Ele mostrou o papel, explicou a história, explicou o que lembrava e perguntou se havia alguma chance de recuperar algo. Não falou como empresário, não falou como homem forte, falou como alguém quebrado, pedindo ajuda desesperadamente. O velho pegou o papel sem dar muita atenção, pôs o papel mais longe das vistas, um pouco para poder ler, com calma. Depois retirou os óculos, ficou em silêncio por um tempo, então disse: seu pai era um homem honesto. Esse papel pode ter sido a última tentativa dele te deixar um caminho. Rafael engoliu seco e respondeu: mas eu estraguei tudo. O velho o encarou com firmeza e disse:
Talvez tenha estragado muito, mas ainda não acabou. Essas palavras atravessaram ele como água fria. Fazia tempo que ninguém tratava aquele homem derrotado como alguém que ainda tinha chance. E foi ali, naquele escritório simples, cheirando a papel velho, que ele começou a sentir uma coisa esquecida: vontade de lutar. Vocês já sentiram isso? Vocês já chegaram um dia no fundo do poço? Meus amigos, fundo do poço não é fácil. Mas lutar não significa vencer na hora. Nos dias seguintes, ele teve que revelar documentos antigos sócios, registros perdidos, conversas mal resolvidas e, principalmente, as pessoas que lhe tinham ferido. O amigo que havia colocado o nome em risco, o fornecedor que não ficou com prejuízo, a esposa que já não confiava em promessas, os filhos que olharam para ele com aquele misto de amor e medo, como se não comentassem, mas em qualquer versão do pai acreditar. Ele tentou ser verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, ele deixou de explicar tudo tentando parecer inocente. Parou de se defender o tempo inteiro, apenas admitindo o que havia feito. Disse que estava errado, disse que estava envergonhado, disse também que não tinha como negar a própria culpa. Não foi bonito, não foi fácil, não teve aplausos, teve silêncio, teve porta fechada, teve desconfiança, teve uma dor difícil de aguentar, a dor de perceber que tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência, boa ou ruim. Mas algo começou a mudar. A esposa dele pegou tudo em silêncio na cozinha. Uma noite em que as crianças já estavam dormindo, a luz amarela deixou o rosto dela cansado. Ele estava em pé, com os ombros caídos, e não parecia mais um homem que tentava convencer o mundo de que estava sem controle. Ele parecia só um homem desesperado de orgulho. Eu não peço que você esqueça, ele disse. Eu só peço que veja que eu parei de fugir. Ela demorou para responder, ficou olhando para baixo e soltou uma voz baixa. Eu não sei mais quem você é. Aquilo quase derrubou Rafael. Mas ela continuou. Só que pela primeira vez, eu acredito que você também não sabe. E talvez seja isso que ainda me faça ficar. Ele sentiu os olhos cheios de lágrimas, não porque tinha vencido, mas porque alguém estava disposto a escutá-lo. E ouvir naquela altura já era muito. Então ele mergulhou no que restava. Começou a organizar os papéis do terreno, descobriu que havia uma disputa antiga entre herdeiros, uma falha na documentação e uma possibilidade real de reverter parte da perda, já que tudo foi refeito com honestidade e paciência. Não era a riqueza certa, não era a solução mágica, era trabalho, era humilhação, era recomeço. Mas ele aceitou. Foi atrás de um advogado, de assinaturas, de cartório, de prova de documento perdido. Andou por lugares onde não queria mais pisar,
Ouviu portas batendo na cara, ouviu risadas discretas, ouviu gente dizendo que ele estava agarrado à fantasia de quem caiu demais. Mas ele continuou, porque a vergonha de antes já não era a mesma. Antes, ele tinha vergonha de ser visto. Agora, tinha vergonha de continuar escondendo. Foi nessa mudança que a transformação começou de verdade. Não porque o problema tinha sumido, mas porque ele já não corria dele. E talvez seja exatamente assim que a vida muda. Não quando o peso desaparece, mas quando o homem para de fingir que não está carregando nada. Numa manhã cinzenta, depois de semanas correndo atrás de papelada, ele voltou para casa com uma pasta debaixo do braço e um silêncio diferente no peito. Não era paz total. Era só a sensação de que alguma coisa finalmente poderia se abrir. Quando entrou, encontrou o filho mais novo sentado no chão da sala, montando um carrinho com pedaços soltos de brinquedo. O menino olhou para ele e a alegria de leve, aquele sorriso, ainda desconfiado, mas verdadeiro. Pai, você vai ficar em casa hoje? Hoje eu vou ficar, filho. E amanhã também vou tentar ficar mais perto. Cada dia mais perto de vocês novamente. O menino assentiu como se aquilo bastasse. Deu um leve sorriso pro pai e voltou a brincar. Porque algumas reconciliações não começam com grandes discursos. Começam com presença. Na verdade, com alguém cansado demais para mentir de novo. Quando a esposa entrou na sala mais tarde e viu os dois ali no chão, alguma coisa no rosto dela amoleceu. Não virou amor instantâneo, não apagou a dor, mas deixou de ser só defesa. E naquele instante, foi possível notar que a casa, mesmo ainda ferida, sangrando, já não parecia tão completamente morta. E foi exatamente que a vida mostrou. Às vezes, o fundo do poço não revela apenas dor. Ele revela a verdade que você passou anos evitando. Quem é que já se deparou com isso, hein? Às vezes a gente fica anos tentando evitar aquilo, sabendo que vai acontecer, porque nossas atitudes são as mesmas. Fica aí, pessoal, pensa aí. Eu mesmo já passei muito por isso. Acredito que vocês também.